Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma matéria sobre os BRICS do ponto de vista de uma televisão da Espanha. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Vieram para ficar. Em silêncio, enquanto o mundo todo olha para Washington, está se formando uma globalização alternativa com riscos, mas também com muitas oportunidades. A questão é, até que ponto podemos levar a sério o projeto dos BRICS? O que exatamente eles estão fazendo e o que estão conseguindo? Amigos, amigas, neste vídeo contamos todos os detalhes. Bem-vindos ao Se Eu Soubesse. Vamos começar. Há apenas 25 anos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul eram países muito diferentes dos que conhecemos hoje. Eram gigantes, sim, mas gigantes adormecidos. Porque apesar de terem mais de 2.600 milhões de habitantes, ou seja, mais de 40% da população mundial, seu peso na economia global era surpreendentemente pequeno. Juntos, mal representavam 12% do PIB. E mesmo ajustando pelo poder de compra, ou seja, levando em conta as diferenças de preço entre países, sua participação mal atingia 24%. Em outras palavras, eram enormes em população, mas minúsculos em riqueza. A maioria de seus habitantes vivia em miséria econômica. Agora, naquela época, quem eram os verdadeiros gigantes da economia mundial? Bem, você provavelmente está pensando, bem, o gigante deve ser os Estados Unidos, certo? Sim, você não está errado, mas a resposta mais precisa é outra. O G, um grupo informal formado pelas 7 economias mais ricas e avançadas do planeta: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e, claro, Estados Unidos. Países que se reuniam para decidir, literalmente, o rumo da economia global. E nos anos 2000, não havia dúvida. Eles mandavam. Seu PIB, medido em dólares atuais, alcançava 33,5 trilhões, ou seja, 66% ou 2/3 de todo o PIB mundial. E atenção, fizeram isso com menos de 700 milhões de habitantes, ou seja, 2/3 da economia mundial para apenas 11% da população do planeta. Eram minoria, mas com um poder econômico absolutamente colossal. De fato, mesmo ajustando os números pela paridade de poder de compra, seu peso continuava gigantesco, 43% do total mundial. Embora este indicador seja menos relevante quando falamos de força global. Por quê? Porque o PIB nominal reflete muito melhor o que realmente pode movimentar no exterior, o que pode comprar, investir ou influenciar além das fronteiras. Neste caso, o que importa são os dólares que você gera sem ajustes. Ou seja, ficamos com a cifra de 2/3. Claro, esse pequeno detalhe técnico está perdendo relevância, porque o cenário econômico global mudou e, não pouco, deu uma volta de 180 graus. Hoje, aqueles países que há apenas algumas décadas estavam na cauda do desenvolvimento conseguiram virar completamente o jogo. E os BRICS, a sigla que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tornaram-se, sem dúvida, o maior contrapeso econômico que o Ocidente encontrou em muito tempo. Não acredita? Então, dê uma olhada nesta notícia. Os BRICS superam o G7 em PIB, Índia e China, principais motores do crescimento. Certo, isso foi ajustando o PIB pela diferença de preços. E não tínhamos dito que esse não era o melhor indicador? Pois é, você tem toda a razão. Mas o que importa aqui é a tendência, e isso é inegável. Enquanto alguns países perdem peso, outros ganham terreno e fazem isso em alta velocidade. Na verdade, vários estudos econômicos já alertam sobre isso. Não demorará muito para que essa mudança ocorra em termos nominais, ou seja, para que as economias dos BRICS superem todas as economias do G7. Algo que, segundo o Departamento de Pesquisa da The Economist, acontecerá por volta do ano 2045. Mas amigos, a história não termina aqui, porque além do PIB, há muitos outros indicadores que nos contam exatamente a mesma história. Por exemplo, em termos demográficos, hoje cerca de 50% da população mundial faz parte dos BRICS, enquanto o G7 representa apenas 10%. E se olharmos para o crescimento econômico, a diferença é igualmente clara. Os BRICS crescem em média entre 4% e 5%, enquanto no G7 mal atingem níveis entre 1,5% e 3% no melhor cenário. Recursos naturais? Bem, vemos o mesmo padrão. Os BRICS produzem mais de 20% do petróleo mundial, controlam mais de 50% das reservas de gás e possuem uma parte considerável das terras raras, minerais e alimentos básicos do planeta. E o mais impressionante é que seu potencial ainda está por explorar. Porque, no final das contas, a maioria dos países BRICS ainda são economias de baixa ou média renda, o que significa que seu potencial de crescimento ainda é enorme. Mas o que são exatamente os BRICS? Em essência, são uma organização intergovernamental informal. Um grupo de países associados para promover cooperação econômica, financeira e política, consolidados como motores do crescimento global.
Primeiro, não dependem tanto dos Estados Unidos. Digamos que pouco a pouco teceram uma rede de relações econômicas que antes simplesmente não existiam. E isso começa porque os BRICS se tornaram a grande mina e a grande fábrica do mundo. O exemplo mais claro, é o da China. Após as reformas impulsionadas por Deng Xiaoping, o país viveu uma transformação brutal. Passou de uma economia agrária a ser o coração industrial do mundo. Primeiro produzia bens baratos, de pouco valor agregado, mas hoje essa realidade mudou completamente. A China não fabrica só camisetas ou brinquedos, mas também tecnologia crítica para cadeias globais de suprimentos, tecnologia e minerais. O que eu vou lhes dizer? Acho que todos vocês viram a polêmica recente sobre as terras raras. Este é um mercado essencial para a alta tecnologia, que é controlado em mais de 70% pelo gigante asiático. Um país que, insisto, está sabendo se posicionar como líder, tanto em tecnologia quanto em matérias-primas. Hoje, a China lidera setores inteiros: drones, energia solar, baterias, navios, veículos elétricos, e tudo isso enquanto também é o maior produtor mundial de cimento, aço e matérias-primas refinadas. Bem, agora adicione os demais países membros e entenderão o que está acontecendo. E atenção, porque aqui surge um ponto-chave. Dentro dos BRICS, as economias se encaixam como peças do mesmo quebra-cabeça. Vou explicar. Por um lado estão os países com enormes recursos naturais e, por outro, os países industrialmente intensivos que precisam desses recursos para manter suas fábricas e crescimento a pleno rendimento. E, por sua vez, os primeiros dependem da tecnologia dos segundos. Em outras palavras, todos precisam uns dos outros. E não é exagero. A relação entre Rússia e China é um caso clássico. A China compra cada vez mais matérias-primas e, ao mesmo tempo, a Rússia compra cada vez mais produtos de todo tipo. Também podemos observar os crescentes vínculos entre China e Brasil e veremos algo muito parecido. Por um lado, o país do samba e do carnaval exporta ao gigante asiático matérias-primas como ferro, petróleo ou soja. Recursos, todos eles essenciais, para manter em funcionamento a gigantesca maquinaria industrial chinesa. E a China exporta todo tipo de produtos avançados, desde semicondutores e máquinas até pesticidas e fertilizantes, que são absolutamente cruciais para a economia brasileira. Mas atenção, a cooperação não se limita apenas aos produtos. No setor financeiro, laços cada vez mais estreitos também estão sendo formados. A China, por exemplo, está investindo bilhões de dólares em projetos de infraestrutura, energia ou transporte nos outros países BRICS. Falamos de projetos como rodovias no Brasil, portos na África do Sul ou usinas de energia na Índia. E não é só a China que está agindo. A entrada dos Emirados Árabes Unidos também tem uma clara motivação financeira. Porque, claro, com o enorme poder financeiro deste país, as iniciativas conjuntas podem começar a ter muito mais liquidez. De qualquer forma, a questão é que os BRICS já são gigantes, mas ainda têm um enorme potencial de crescimento. E por que isso é importante? Basicamente porque é assim que o mundo está mudando. Veremos cada vez mais negócios e empresas listadas cujas atividades estarão à margem dos mercados tradicionais. Ou seja, novas dinâmicas económicas e comerciais estão surgindo que muitas vezes não vemos a olho nu, mas existem. É previsível que mercados como China, Índia ou Brasil pesem cada vez mais. É o que alguns investidores profissionais chamam de momento dos emergentes e sua evolução pode ser uma grande fonte de oportunidades. Então a pergunta é, devemos ampliar o radar? Chegou a hora de olhar além das grandes praças de Nova York, Londres, Paris, Frankfurt ou Amsterdã. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Você pode concordar ou discordar de alguns pontos, mas caso você goste de vídeos sobre os BRICS, sabe que aqui é o canal certo. Tem centenas de vídeos sobre o assunto, é só ir lá e pesquisar. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!